É isso aí, vamos começar a nossa live hoje com o nosso parceiro Dida. Vamos falar um pouquinho sobre a história, vai ser um pouco diferente. Hoje eu não vou ficar entrevistando o Dida em relação à técnica, coisa que ele domina muito também, manja muito de máquina. Hoje a gente vai estar falando com ele sobre a nossa história aí da cidade de Curitiba. No mundo manja muito, conhece muito. Deixa eu pôr o meu fone, né? O Neto já vai ficar bravo dizer que eu não ponho fone. Já pus o meu fone. Salve, Dida! Tudo bom, Tudo Hugo? Tudo ótimo, jóia? irmão. Seja bem-vindo aí. Obrigado por participar aí do nosso projetinho. Aham. E vamos dar início aí na nossa troca de ideias. Olha, Sim. name na área. Vai começar a chegar o povo. Aham. E a gente vai conversar um pouquinho aí. Dida, seja bem-vindo primeiramente, né, mano? Obrigadão mesmo por participar. E eu sei que é difícil às vezes a gente achar um tempinho, mas esse tempinho de troca de ideia agora na quarentena faz muita diferença e tá ajudando bastante gente, né? Essa, essa troca de ideia que a gente tá postando aí, a galera tá curtindo. E, cara, eu tava trocando ideia com os mano, com os moleques lá, e os moleques falaram, mano, tipo, quer saber? Foi muito massa o dia que teve o evento no Hard Ink e o Dida começou a contar as histórias do começo da tatuagem em Curitiba, de como funcionava e tal. Aí eu falei, mano, pô, vou trazer isso numa live, vou trocar uma ideia com ele, se ele topar, vamos conversar com ele sobre a história da cidade aí, de como que funcionava, como é que era o dia a dia dos tatuadores, né, no passado aí. Então se apresenta pra galera que não te conhece aí, fala teu nome, da onde que você é Então, e onde você trabalha hoje em dia. hoje é o Dida, né? Então, estamos aí tatuando já há algum tempo em Curitiba, aí, desde o começo, aí, já faz quase 30 anos de tatuagem. E recentemente voltei a morar em Curitiba de novo, né? Fiquei uma temporada morando em Santa Catarina, em Navegantes. Pode crer. Estou de volta em Curitiba aí. Já tendo em alguns estúdios, né? Daí do pessoal, assim, o Rodrigo, às vezes tendo ali no Hard Ink, né? Trabalhei também um tempo no Organic, como estou nessa correria, não tive ainda tempo de passar em todos os estúdios, trocar uma ideia com o pessoal ainda, porque faz pouco tempo que eu estou na cidade, né? Então, estamos aí, estamos o pessoal voltando de volta para a terrinha aí. Mas seja bem-vindo novamente aí, então, na cidade. Você que Obrigado. ajudou a construir aí essa caminhada de Aham. muita gente. Eu sei de muita gente que fala, pô, eu aprendi muita coisa com o Dida, eu comecei lá com o Dida, então, tipo, a gente sabe que você é uma referência. Mano, vamos falar um pouquinho aí, tipo, 30 anos, a gente fazendo as contas aqui, nós estamos em 20. Isso aí foi em 80, começo de 80 ali. 89, 90, por aí, mais ou 90. menos. Um pouco 90. assim, é. Mano, como que funcionava? Qual que era a diferença que você vê hoje do começo lá nos anos 90, né? No começo dos anos Aham. 90 para hoje. Conta um pouquinho aí de como que era teu começo, como é que foi o começo mesmo, lá, primeiras agulhadas. A tatuagem, assim, já vem comigo, assim, há muito tempo, sabe? Então, assim, desde que eu era moleque, assim, tinha uns 12, 13 anos de idade, já gostava, já era envolvido com tatuagem. Olha que Eu já legal. tinha tatuagem. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu já tinha tatuagem, né? Então era difícil alguém naquela época já ter tatuagem. Então a galera olhava do jeito, pô, cara, mas você não vai se arrepender? Eu falei, não, eu gosto, eu não vou me arrepender nunca. Aí, com o passar do tempo, eu venho tendo interesse não só de gostar da tatuagem, mas de aprender a fazer a tatuagem. Então, cara, era pouco assim, como que eu digo assim, a procura, assim, sabe? Então a pessoa tinha um certo receio, um preconceito, então, com a tatuagem. Sim. Aí conheci muitos tatuadores de bairro, de vila, assim, os caras que. Eu chegava assim, eu cheguei num dos caras mais antigos de Curitiba, que já é falecido, né? O nome dele chamava Timém,
né? E Amém. daí eu cheguei lá para esse cara e falei, cara, eu queria fazer tal desenho, tem alguma coisa para mim ver, um álbum? Ele falou, cara, não tem nada de álbum, cara, o que você pedir, eu desenho com uma caneta Bic na tua pele, o álbum tá aqui na minha cabeça. Ele falava assim, sabe? Cara, daí o cara já tinha uma máquina feita de motorzinho, com cheio de esquema lá, e, cara, e era assim, o cara desenhava, se pediu o desenho, o cara desenhava com uma Bic, e, cara, eu era moleque, eu vi o cara desenhando um Conan, ele pegou um Conan assim, desenhou o Conan de Bic, eu fiquei olhando assim, falei, cara, e eu olhava assim, vamos ver se tem defeito, eu olhava e não achava defeito, sabe, cara, o cara tinha uma memória fotográfica muito grande, pra época, assim, sabe, e com aquela máquina, assim, aquele agulhão pra fora, assim, as linhas sendo tudo certinho, eu falei, pô, eu quero isso, também, eu quero aprender a fazer, né, aí, eu chegava em casa e se matava, desmontava isso, montava a máquina, e a dificuldade, né, cara? Tudo é uma dificuldade no começo, ninguém sabe de nada, ninguém. Cara, era bem complicado. Aí, com o decorrer do tempo, vai indo, vai aqui, ali, daí já começa a ter acesso à revista internacional e pedir material dos Estados Unidos para cá, e vai indo. Daqui a pouco aparece mais um lá que é interessado em tatuagem, daí conversa. Conversa vai, conversa vem, daí você vai conhecendo mais gente que vai se interessando e eu fui vendo essa escada aí subindo cada vez mais, assim, tá, sabe? Até chegar a você, assim, aos outros, assim, sabe? Pode crer. Uma coisa legal, assim. E uma coisa que eu já tinha em mente, assim, que eu falei assim, cara, agora não tem ninguém que se interessa, mas vai chegar uma época que vai ter muita gente interessada em tatuagem e ser tatuador também, como é o momento de agora, Como é o sabe? boom de hoje em dia, né? Eu vejo assim, não sei, cara, tanta gente que tem, tanta, né? Então, eu tô morando em Curitiba, aqui na esquina de casa, aqui dobrando, já tem um estúdio de tatuagem. Olha só. Então, assim, cara, jamais eu ia pensar um dia que eu ia sair, assim, da minha casa, ia dobrar a esquina e já ter um estúdio de uns caras que eu nunca não conheço, acabei conhecendo, sabe? Então, Pode crer. Deixa eu te perguntar, ó, quando foi o primeiro estúdio que você conheceu? Estúdio mesmo, você falou, pô, ali é uma loja onde as pessoas atendem para fazer tatuagem. Ou esse rapaz que você fez a primeira aí, como que era o nome dele? Desculpa. Que fez era o Conan? T-Man. O T-Man já tinha uma loja ou você Não, conheceu ele assim? Quando foi a não, primeira loja que você viu? cara, a primeira loja que eu fui foi a Tattoo Center. Quando abriu a Tattoo Center no Shopping Itália, acho que Olha eu que fui legal. assim, primeiro cara a ir na loja, cara. Pra você ver, aquela época eu era molecão, assim. Eu tava passeando no centro da cidade com a minha mãe, ali perto ali da rodoviária velha. E não sei que cara, eu perguntei, ô cara, essa tatuagem, o cara falou, cara, eu fiz na Tattoo Center. Eu falei, onde que fica isso? No Shopping Itália. Pô, eu falei pra minha mãe, pô, vamos passar lá, cara, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, tenho que ir lá. Daí, e tudo que eu falava, que eu gostava, minha mãe concordava. Toda a vida ela Massa. concordou com o que eu gostei, sabe? Ela nunca falou, não, não vamos. Vamos lá, vamos lá. Cara, eu fui lá, cara. Cara, aquilo cheio de desenho nas paredes, era igual um estúdio gringo old school. Hoje em dia que você vê nos Estados Unidos era Tattoo Center naquela época, era uma loja muito bonita. Cara, daí o cara não tava lá, que acho que era, se não me engano, era o Leandro que tatuava, o Léo, né? Ele não tava lá, ele tinha a secretária. Cara, fiquei infernizando a vida da mulher até o último, queria saber 50 mil coisas, sabe, cara? Eu sabia de Eu já queria tudo. me tatuar já lá, sabe? Eu já queria sair com uma tatuagem de lá. Que massa. Era isso aí, foi o primeiro contato que eu tive. Então foi a primeira loja que você conheceu aqui em Curitiba. E depois disso você ficou sabendo de outras lojas? Como é que funcionava? Ou realmente ficou um certo tempo só essa loja aí trabalhando? Daí eu ouvia falar muito do Paulo Tatu, né? Tinha o Do Paulo Paulão. Tatu. E um cara que Olha, eu era olha que fã. louco. Olha que O louco, Paulo. Diego. O Paulo Tatu, Aham, eu tava, o meu último aprendiz que teve comigo aprendendo a tatuar, aham. chama-se Paulo e é sobrinho dele. Pô, que legal, cara. É bom Sobrinho do saber isso Paulo aí. Tatu. Paulo Tatu lá, que tá lá no Rio de Janeiro agora, né? O Sim, filho aham, o dele Paulo também Tatu. tá, o filho dele também tatua, é piloto de helicóptero. Esses dias o Isso, filho aham. dele veio no estúdio lá. Cara, é a história, tipo, muito louca, porque as gerações, os dois chamam, o menino chama Paulo também, aprendeu a tatuar comigo, e é sobrinho do Paulo. Muito louco a história. Ah, muito legal.
E daí o Paulo, assim, né? Eu sabia que o Paulo tinha tatu, tinha loja, mas nunca cheguei lá. E um cara que eu era muito fã, cara, que desde moleque também eu já escutava falar muito do nome do cara, assim, era o Costa. O Então, pô, o Donzão. Costa, assim, cara, tem um respeito até hoje por ele, imenso respeito pelo Costa, sabe? Pode crer. E, cara, foi um cara que eu via tatuagem muito na época, assim, que era o começo, que era uma grande dificuldade. Eu já via muito trabalho bonito dele naquela época, sabe? Com Sim, bastante linha fina, colorido, sabe? Pô, cara, é uma referência muito grande, assim, sabe? Foi para mim. eu tentei, eu mandei uma mensagem pro Costa, vamos fazer um apelo aí, galera, todo mundo aí, pedir pro Danilo, rapaziada que tá tudo aí, que tem mais intimidade com o Costa aí. Eu tentei mandar uma mensagem pra ele pra gente fazer uma live, mas ele acabou nem me respondendo. Vamos ver se de repente a gente consegue trazer ele também para um bate-papo, aí seria maneiro. Então, trazer sim, que é bem de grande valia a conversa dele, assim, Sim, ter uma conversa com ele. o bichão é uma lenda viva aí da tatuagem. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É, material, o que que era que vocês tatuavam, mano? Como é que funcionava? Porque a gente, você pega hoje já tem as dificuldades de encontrar material. Tipo assim, com toda essa tecnologia, tudo isso, já é uma, né? Tipo, vamos supor que pare aí a China por um tempo aí de enviar material, já vai ficar restrito o material no Brasil, assim, vai ficar um pouco mais Sim. complicado de encontrar. Como que era para vocês? O que que vocês usavam? Tipo, em matéria de tinta, em matéria de agulha, como é que funcionava isso aí? Onde vocês buscavam essas agulhas? Como é que era? Se era Assim, agulha, né? não, as agulhas era agulha de costura. Tinha umas agulhas mais finas na época, assim, que a gente conseguia encontrar. Tinha umas marcas. Nos armarinhos? Umas armarinhas, umas marcas gringas de fora, eram umas cartelinhas preta, que ela era como fosse uma, hoje em dia, assim, uma 12 um pouco mais grossa, sabe? Uma Conseguia achar 0,40, assim, uma... por aí, arranca uma ponta mais fina. Às vezes a gente dava uma lixada até na ponta, tinha tipo um mini esmeril, assim, que tinha que fazer, não tinha como, né? E geralmente era com uma agulha só, né? E daí você tinha uns acessos de conversar com um cara que vem da gringa, ou com quantas agulhas? O cara fez com três, mas como é três juntas, o cara daí tinha que usar solda, né? Então tinha tudo isso aí. Uma travada E aí. era mais, era com uma agulha só. E conseguia achar um nanquim, que era uns nanquim colorido na época, assim, sabe? Então a Os tinta que nanquim chamava tinta escolar, escolar, né? Geralmente eu cheguei era a aqueles tatuar com o nanquim escolar. hotning, né? Aqueles hotning, Vendo né? uns Então tinha potinhos assim, né? isso, quadrado, tinha umas cores ali. E, cara, era muito difícil ter acesso à tinta, que é a chamada tinta vegetal americana, né? Aham. Não é vegetal, eu falava que era vegetal, mas não tinha nada a ver. E ela era feita em pigmento em pó. Me lembro que quando eu tive contato com essa tinta, que não tinha como descolar no Brasil, ou só por São Paulo, mas era muito difícil. E eu consegui trazer dos Estados Unidos essas tintas, né? Na época, Que assim, legal. passando um tempo ali, consegui importar de lá para cá. Você, cara, é tão engraçado, meu, que eu peguei assim, liguei, um amigo meu que falava bem o inglês, ligou para eles tudo, né? Conversou deles, falou, não, é só por pagamento postal. Daí eu fui no correio, porra, coloquei lá US$ 500 lá no vale postal e do Banco do Brasil e mandei para lá. Cara, e nunca chegava aquilo, levou 6, 7 meses. Falei, perdi, né? Aí chegou um dia lá um papel do correio para me tirar no correio uma caixa gigantesca e eu fui até o correio de ônibus, cara, com Salve, uma caixa Maga. gigante de material, sem cobrar nada, não tinha taxa, não existia nada, era difícil alguém pedir alguma coisa de lá, né? Você vê como a galera era sério já do mundo da tatuagem, sabe? E enviando, assim, tudo. Era bem Show. legal, assim. Então foi a primeira vez que tive um acesso com material bom. Mano, eu tenho algumas coisas que eu vou fazer assim, mas para você me dizer, tipo, que nem a tinta, a gente sabe que é, no começo, o meu começo também foi um começo um pouco bem complicado assim, em matéria Aham. de material, talvez até pela minha falta de acessibilidade, de acesso mesmo a essas coisas assim. Eu trabalhei com agulha de costura também. Eu trabalhei com tinta, nanquim escolar. Eu fiz. Agora a galera vai ter uns que vão falar, você tá louco, mas eu fiz tinta com o xadrez, o pó-xadrez. Tipo, de moer o pó-xadrez e fazer a cor. Porque, tipo, tinha o vermelho, tinha o verde. E era uma opção pra época, assim, não era uma coisa. Assim, na É, época eu lembro que o Tony vendia uns tubinhos
pequenininhos de tinta, assim, natural com água, porque ele fazia render, né? Porque não se Aham. tinha muito, né? Então, tipo, eu lembro disso. É, em relação à máquina, você chegou a fazer uma máquina para você? Na época vocês tinham, você teve uma Sim, máquina que você fez assim do começo ali? Como que era essa sim, máquina? sim. Você consegue descrever para a gente ela? Cara, era máquina assim de motor, sabe? Não é uma máquina de motorzinho normal, assim, motor de secador de cabelo. Então a gente montava essa máquina assim, sabe? E eu tinha que fazer vários bicos na época, assim. Então eu já tinha uma consciência que não dava para usar o mesmo material nas pessoas, não tinha como. Então, o que que acontecia? Tinha que fazer várias pontas, cara. Tinha que trocar várias pontas. Então o que que era? Era um tubo de alumínio, era um tubo de alumínio, daquele do alumínio, um tubo meio grossinho de alumínio, tinha uma borracha na ponta, e o que, que era a pontinha? Era um miolo de isqueiro que eu fazia. Eu Pode colocava o crer. miolo de isqueiro e um pedacinho de cano na ponta, aquele um caninho tipo de bique, assim. Aquilo carregava de bique, mas não com tinta, o bique vazio. Aquilo carregava, a hora que encostava na pele, ela soltava tinta. Terminava. Porque também não era uma tatuagem uma atrás da outra, cara. Era Não era uma grande tatuagem, também, né? uma a cada um mês, 2 meses, olha lá, sabe? E se jogava aquilo fora e montava outra, não tinha uma necessidade de ser uma coisa assim, né? E o que foi legal quando apareceu as agulhas de acupuntura. Foi Daí, maneiro. pô, a acupuntura, você vai atrás, achei as agulhas de acupuntura, pronto, daí já era uma agulha mais fina. Então, aqui, pô, cara, por anos e anos eu fui usando aquelas agulhas, sabe? Sim. Então já era. E também necessitava de solda, né? Daí você tinha que correr atrás da solda, Até de descobrir ácido qual que para era o solda, ácido certo, né, para né? soldar. O ácido fosfórico xaroposo, né? Eu fui Máquina, atrás ó, desse ó, o ácido. Maga tá lembrando uma nostalgia aqui que é verdade, Maga. Eu usei durante um tempo como gabarito de solda a máquina do relógio. Você desmontava um relógio Sim, velho e achava os furinhos, usava os furinhos para fazer escurinho. agulha de 7, agulha de 5. É, Era muito isso. legal. Tinha os furos. Até a vez quando eu pegava aquelas tampinhas de fazer pão de queijo e furava com um compasso e a agulha ficava perfeita, sabe? A ponta E dela daí ele também ficava. para juntar. Era bem, bem legal. E teve uma das máquinas que eu fiz, assim, que foi muito boa, assim, foi um barbeador que eu consegui, um Remington americano, que era com platinado, ele rodava. Cara, eu levei muito choque daquilo, cara. Imagino. Muito choque. O Não, mas, Danilo, cara, era uma pancada aquilo, cara. Danilo falou a verdade. O dia que eu descobri, Danilo, que o ácido fosfórico charoposo, que era o que a gente usava para soldar a agulha, é um dos ingredientes da Coca-Cola. Eu falei, meu Deus do céu, e a gente continua bebendo Coca-Cola. E é verdade, cara, o ácido fosfórico charoposo é o ácido que tem na Coca-Cola. É o que derrete as coisas na Coca-Cola, sabe? Que É o amolece os que, ossos. É o ácido que a gente soldava. É o ácido é que a o que gente usa para derrete. soldar a agulha. Ah, E essa eu não aí, o dia que sabia. eu descobri, falei, não acredito nisso. O Danilo acabou de comentar ali, é verdade. Eu já tinha descoberto essa parada aí. Cara, outra coisa que a gente que é legal assim de trocar uma ideia você durante muitos anos, né, trabalhou em Curitiba com máquinas de todos os tipos, né? Eu tava Sim. conversando com o Chris Lane sobre máquina, né, tipo na live que a gente fez, e ele comentou que você foi o mestre dele em regular a máquina, em ajustar uma máquina. Fala um pouquinho para nós aí como você viu a evolução lá das primeiras máquinas que você teve acesso. Você teve acesso a máquinas gringas nessa primeira compra aí que você fez dos Estados Unidos ou você comprou só insumo nessa época? Ou você já tinha máquina? Não, eu já tinha máquina assim, que era máquina feita por alguns tatuadores na época. Tinha um cara na época que se chamava Ivo. Ele morava na Vila Guaíra. Esse cara fazia máquina. Ele tinha umas Spalding Rogers original E ele copiava? e, e esse cara conseguia, ele fazia máquina na época. Então eu tinha uma máquina dele e depois que das maquininhas de motorzinho, eu pulei para essas máquinas aí. Peguei uma máquina dele. Cara, e pô, você tem uma máquina de bobina, cara, para regular aquilo, cara, era um, sabe, cara, então eu tatuava e às vezes você não sabia se estava regulado, estava Tava desregulado, mas funcionando, se não tava, né? estava funcionando, né? Ó, E com o tempo
E com o tempo, aquela necessidade de você ir mexendo na máquina, e vendo. E daí, dessa compra que eu fiz, eu mandei vir da National. Ah, Aí as máquinas da National vinha e ela vinha desmontada, cara. Porque puta que pariu. a desmontada era mais barata, as montadas era o valor, o dobro do valor. Aí eu falei, manda vir desmontada. E eu mesmo montava a máquina, sabe? Eu pegava ali, olhava, desmontei tudo como era essa máquina adesiva, falei, é assim que monta, vem todas as peças, e eu montei. E ali vai regulando, vai mexendo, e por aí foi indo. Daí eu já tive várias máquinas, sabe? Muitas máquinas, assim. Passou máquina da Europa, da Holanda, Estados Unidos. Eu tinha uma Mic Sharp que era de número 609, feita pela mão do Mic Sharp. Cara, Hoje tá com Hoje essa máquina, o Chris Nami tem ela, sabe? Hoje é ok. dele essa máquina. Então eu tive a Mic B, que é o cara que ensinou o Mic Sharp a fazer tatuagem, máquina. Senhora. Então eu tive máquinas, primeira máquina do Mic B, eu tive essa máquina também. Então eu tive várias máquinas, assim, Que sabe? da hora. Eu vou contar uma parada aí que eu tive a minha primeira máquina de bobina. Quem fez ela foi o da Lua. Sim. Sabe, o da Lua? Ele e o Chiquinho lá em Sim. Colombo, eles faziam as máquinas lá. E um Puta, dia que eu fui legal. lá para comprar uma e ele me mostrou e eu vi ele fazendo. Foi irado, assim. É muito louco isso, né? Como a gente. A relação da gente não ter os equipamentos, né? Colocava a gente muito mais em contato, né, com o equipamento, porque hoje em dia você compra, não sabe nem como é que é por dentro, você só liga ali e sai trabalhando. Antigamente não, a gente tinha que nem você teve que montar suas máquinas. Eu tive que trocar peça milhares de vezes das minhas máquinas que quebravam. Então, tipo assim, era muito diferente. E a galera se propunha a fazer, né? Você via que tinha o tatuador e falava, não, eu consigo fazer isso aí. O cara já ia para uma oficina, cortava ferro, limava. Lembro que a máquina do Chiquinho ela não tinha solda, era feito. Ele lixava um bloco inteiro assim, de ferro para chegar do modelo para poder pôr as bobinas. Salve, Dedé, seja bem-vindo aí, meu mano. Dedé Nunes aí, ó. Então, teve uma vez que eu peguei, tinha uma conhecida minha que estava nos Estados Unidos, em Baltimore. Ela falou, Tira, eu estou na frente de um estúdio chamado Red Street. Eu falei, cara, é o estúdio do Setsy Ferry. Pô, cara, compra duas máquinas para mim. Daí ela pegou, bateu lá, entrou, falou com ele. Daí eu peguei o telefone, pô, cara, eu mandei minhas fotos, tudo. Eu falei, cara, eu quero duas máquinas tuas, cara. Daí ele falou assim, cara, eu tenho que ir lá na minha oficina para montar essas máquinas. E a guria já estava vindo para o Brasil no outro dia embora. Cara, acredita, ele foi lá, a pedido ele foi lá, tudo, e montou duas máquinas para mim, tá ligado? Até colocou o nome, tudo, e mandou. E mandou através dessa menina para o Brasil. Cara, e assim, cara, pra você ver, na época era uma referência, era o Setsy Ferry, né? Hoje em dia eu já vejo máquina feita aqui no Brasil, cara, por brasileiro, com uma qualidade superior à máquina de Mick Sharp. Tem muito cara hoje em dia aqui no Brasil aqui que as máquinas, eu fui nas convenções de pegar a máquina aqui do pessoal de tirar o chapéu, sabe? Tem, Qualidade perfeita, cara, tem perfeita. muita gente muito foda mesmo trabalhando com as máquinas aí, né? É, mano, vamos falar um pouquinho aí de um outro Bom, equipamento aí, que a minha primeira máquina que eu tinha, eu não tinha fonte, essas coisas para ligar ela. Ela era tipo uma caixinha daquelas de celular ali, de carregar, aquelas caixinhas de coisa, ia direto na maquininha de motorzinho, ia direto na tomada. Quando foi a tua primeira. Como é que foi o seu contato com a tua primeira fonte de energia? Como é que era a tua primeira fonte? Você lembra como é que funcionava? Você chegou a ter uma fonte? Como é que foi as suas né? primeiras fontes aí? Cara, por incrível que pareça, a primeira fonte, cara, eu peguei Era difícil na época, era muito piazão, cara. Eu tinha 16, 17 anos de idade. Então, assim, a primeira fonte, cara, era. Sabe a parte de dentro da fonte ali? Pode crer. Aquela. A parte de dentro da fonte dentro de uma lata, cara, de uma latinha. Tinha uma lata, não tinha casco, não tinha nada. Era só aquele miolo com dois fios, que eu isolei uma lata e era dentro de uma lata Era aquilo. um transformador, na verdade. Era um transformador. Minha fonte era um transformador de 12 volts, que ligava direto. Era dentro de uma lata ali, daí tinha os fios. E o que era o pedal, cara? O pedal era uma borracha, cara, dobrada no meio. Era uma borracha dobrada no meio, assim, parafusado ali.
E o que acontece? Quando encostava os dois fios, ela dava o contato e ligava a maquininha. Então era uma coisa bem improvisada. A galera fala, pedal de máquina de costura dá certo. Eu nunca consegui ligar um transformador e naquele pedal, aquele negócio gigante, eu nunca cheguei a usar aquilo. Eu falei, cara, eu mesmo vou, já que é um fio no outro, eu vou fazer uma borracha dobrada e a hora que ela encostar, vai funcionar. Ah, pode Era crer. assim. Era uma fonte bem. Cara, um negócio bem tosco também, cara. Depois que eu fui aprofundar, conhecer mais, que daí, cara, e era tudo longe, era tudo difícil. Então, daí que eu fui atrás de uma fonte um pouco melhor no Tudo era centro da muito cidade. complicado, né, no começo. Eu lembro que pra gente começar a descobrir coisas, assim, coisas, detalhes simples, que hoje a galera tipo, tem acesso direto, assim. A primeira vez que eu descobri onde era, eu até fiquei meio chateado com um tatuador amigo meu, que na época eu trabalhava com ele e ele me cobrava uma grana em cima dos batoques. E aí eu fui descobrir o que eram os batoques, porque eu fui numa loja de material, assim, nem lembro se era dessas de casa de embalagem, não sei o que era, e era a tampinha Uhum. daqueles vidrinhos de remédio, sabe? Vida de Que remédio. você lacrava a tampinha do remédio, Uhum. o remédio não ficar derramando. Era aquilo lá, e eu lembro que tipo, custava muito barato, assim, e ele me cobrava mó caro, assim, do negócio, sabe? Eu fiquei muito puto da cara, falei, puta que lazarento. O cara é meu amigo e cobra, tipo, 7, 10 vezes mais o valor do negócio. A gente ia Esse, descobrindo coisas, né? Improvisava esse, coisas. esses batoques, eu que eu fui achar lá no SIC, tinha uma fábrica que fazia isso aí, né? Aí eu vi no fundo de um vidro que tinha esses batoques, eu vi o número da fábrica. Por Olha telefone só. liguei e falei, vocês têm essas tampinhas que fecha vidro de xarope? Tenho. E que tamanho que é? Temos todos os tamanhos, tem uns 4, 5 tamanhos. Eu peguei e fui até lá, e a hora que eu vi lá que 1.000, como fosse hoje em dia, 1.000 daqueles custava tipo R$ 5, eu dava muita risada. Era tipo isso. E eu, Comparando o valor daquela época para hoje, sabe? Era coisa que eu saía com sim, um pacote com 10.000 não, batoques, era assim. isso. Era assim, eu comprava tipo uns 10 batoque pelo mesmo preço que eu comprava 1.000, tá ligado? Tipo, do brother, assim. Daí eu fiquei muito bravo. Falei, puta que pariu, que sacanagem. Não vou falar nomes aqui pra Uhum. não criar atrito, mas eu fiquei E, muito bravo na época. Porque, tipo, e e muita era uma gente. bobagem, mas cada centavo pra gente era dinheiro, né? Naquela época tava todo mundo muito mais quebrado, assim, né? Olha lá, Cara, o Danilo disse que e a- chegou aí nessa fábrica aí, várias então, eu vezes. passava, eu passava o endereço pro pessoal, o pessoal me vende, eu falei, cara, eu não vendo, cara, eu te arrumo um pouco, mas a fábrica em tal lugar é tão barato, cara, que eu não tinha coragem de vender. Tipo assim, e eu, assim, cara, nunca gostei de. Tipo assim, nunca me interessei por venda de material, pra ser bem sincero, sabe? Uma época que eu mandei fazer umas biqueiras de aço inox, que eu mandei fazer até demais, uma quantidade muito exorbitante para mim, que eu falei, cara, eu não vou usar tudo isso daí. Eu mandei na época fazer 1.000 biqueiras Nossa, em torneirinha, né? Daí eu falei, cara, eu vou ficar com mais 100, 150 e eu vou vender tudo isso daí. Acabei vendendo. Foi a única vez assim que eu tive algum travou aí. tinta, eu quero tinta. E, cara, daí acabava vendendo um pouco pro pessoal, senão eu acabava acabando com o que eu tinha e não, sabe, era ridículo, era os tales da vida, né, que eu O, comprava de litro e vendia é, um tipo, pouco pro pessoal. o Edu Meca lembrou uma parada ali que é verdade. Mas isso aí, tipo, também, a gente improvisava muito, né, cara? A gente tentava encontrar, tipo, as coisas. E aí teve a época das bandejinhas de ovinho de Páscoa, de gota de chocolate, pra usar de Uhum. batoque. A gente usava também, era muito. Mano, é, vamos falar um pouco sobre como funcionava o lance dos desenhos, como é que vocês tinham de desenho, né? Onde você adquiria desenho. Porque eu lembro, eu comecei a me envolver com o mundo da tatuagem por conta dos desenhos. Eu comecei a fazer umas séries de borboletinha, de coisinha, e vender nos estúdios. Eu ia para o centro de a pé, chegava lá com a série original, aí eu tinha que convencer o tatuador a me dar um dinheiro por aquela série para eu ir no negócio xerocar, para dar o xerox para ele, para eu ter dinheiro para xerocar mais e sair vendendo. Então, tipo, era toda vez que eu ia pro centro era uma sessão. Mas sempre dava Uhum. certo, porque a galera não tinha muito desenho, né? Conta um pouco aí de como que você adquiria seus desenhos, quem que trazia para você desenho de tatu. Os desenhos, assim, cara, na época, assim, no começo, assim, era uma. Depois sempre via, passava uma outra pessoa, trocava desenho ou comprava alguma coisa, mas bem no começo, cara,
Acredite se quiser, cara, eu pegava e tinha muita desenho na lista telefônica. Você lembra que tinha aquela lista telefônica, tinha aqueles micro desenho bem pequenininho? Tinha uns Boa, sei. desenhos, lista. Então eu pegava muita desenho de lista telefônica e redesenhava, cara, aquilo. Fazia um desenho maior, procurava em revista Gibi, revista do Conan. Aí, quando começou a ter acesso às revistas gringa, internacional, era legal, tinha muita ideia ali, que dava para... Eu fazia o desenho e já mostrava para um outro amigo, vamos fazer, cara, vamos, cara. E pegava e fazia, sabe? Então, assim, e aí tinha, aquela época era uma coleção de desenho que vinha de fora, da gringa, né? E daí, o que eu fiz também? Quando eu pedi esse material da National, eu pedi o catálogo de desenho da National. Aí vinha uns desenhos, tudo uns quadradinhos pequenininhos assim, e ou tirava xerox, ou olhava aquilo ali, redesenhava, sabe? Daí fazia, montava os desenhos ali e fazia tatuagem, né? Era dessa forma que tinha que ser feito, assim, sabe? Você lembra de uns flashzinhos compridos, assim, que eram uns livrinhos flash, preto e branco, Aham. que tinha... Cara, aqueles livrinhos lá, um dia um cara chegou no estúdio que eu trabalhava, assim, e com uma pilha daqueles flashzinhos lá, tipo, e na época, assim, o cara pediu, sei lá, R$ 5, assim, tipo, por todos, assim. Meu, tipo, a gente olhava um pro outro, assim, na época eu trabalhava com o Décio, a gente olhava um pro outro e falava, caraca, mano, R$ 5 é desenho pra caralho, tipo, não acabava nunca, tipo, era como se você É. tivesse de desenho pra montar um estúdio, de tanto desenho que tinha naqueles flashzinhos compridinhos. Revista Mágicas na 24 horas. É, tinha, quando eu consegui descobrir, assim, que tinha no sebo também aquelas revistas gringas, né, que os caras pegaram um lote gigantesco daquelas revistas, e assim, todo o sebo tinha um pouco daquelas, daquelas revistas. É, a galera não eu lembro que você comentou aí de troca de desenho, né? Era muito louco isso. Porque às vezes aparecia alguém com uma série do Mordente e o outro tinha uma série do Mauro Nunes. Aí você ia lá, Uhum. xerocava a tua do Mordente para dar pro cara te dar o xerox da do Mauro Nunes. Aí você acabava tendo as duas. Era muito louco, assim, porque eu vejo muito assim, se debate muito de pirataria hoje em dia, né? Tipo, pirateou a série do fulano, pirateou a série do ciclano. Mas, cara, te falar que, assim, muito artista, na minha época, pelo menos, foi conhecido por conta da pirataria. Porque se a gente tivesse que todo mundo ter o acesso ao cara, tipo, para encomendar uma série, era muito mais complicado, né? Na época, tipo, era postal, revista, você tinha que ligar, não é que nem hoje que, tipo, tá aqui no celular, você compra um negócio. É Uma muito vez diferente. uma vez eu fui numa convenção do LEDs e eu fiz uma série de desenho de 10 folhas old school. Aí chegou lá, o Lauro Paulini, cara, se interessou. Ele falou, cara, vamos fazer assim, eu te dou uma máquina minha, você dá a tua série de desenho. E eu falei, não, tudo ok, né? Peguei e fiz negócio que ele falou, cara, mas assim, eu vou chegar na Itália e vou passar para bastante pessoas. Eu vou ter que fazer dinheiro em cima da tua série. Eu falei, não tem problema. Pô, para mim era até legal, sabe? Ver tudo. Imagine você faz uma série de desenho, por mais que seja pirataria, mas imagine só você, que nem o Mordente. Ele sabe que o Brasil, em todas as O lojas do nome Brasil dele se inteiro, espalhou no mundo, né? se espalhou, cara. Ele ficou muito conhecido, cara. Eu acho que ajudou a todos os tatuadores também, como ajudou a ele, tudo. Eu acho que, cara, esse negócio de o cara chegar e falar assim, é pirataria, conforme mas, cara, eu acho que ajudou bastante. E para nós aqui que tinha uma dificuldade, igual os gringos tinham uma facilidade, uma outra Outra realidade, né? outra cultura, outra realidade, que eles podiam ter acesso a livro, a bastante acervo, assim, que nem, pô, o cara, um italiano tinha acesso a todas aquelas estátuas, toda aquela história da Itália, toda a Europa. Agora a gente aqui já não tinha, cara, era muito Sim. difícil o livro, A essas gente estava coisas. engatinhando, né? Engatinhando mesmo na tatuagem. É, o, o Danilo, o Felipe falou de quem já fez, né, quem já fez uma índia do Mordente, levanta a mão. Acho que assim, eu acho que de 10, 15, vamos pegar de 10 anos para trás, acho que Sim. todo mundo.
Acho que todo mundo. É muito difícil alguém que, tipo, de 10 anos para trás que não tatuou um desenho dele. E Ah, vamos falar um pouquinho aí dessa velha escola aí da galera que você admirava, assim, que você olhava e falava, puta, esse cara é foda. Fala uns nomes aí, Guida, que foram referência ali para você. Você falou do Costa, você falou do Paulo. Lá fora, fora de Curitiba, quem que você via, quem que você admirava, que você falava, pô, esse cara ali, ó, tatua muito, como é que eu quero um dia fazer igual ou quero chegar nesse nível? Quem que eram as cara, referências? cara, as referências, Anos assim, 90? era Costa, era o Dal, né? Que tinha o Dal ali. Cara, o Dal foi um grande amigo meu, cara. Foi um cara, assim, que me ajudou muito, cara. Era um cara muito simples, sabe, cara? Na época, bem, porra, cara, o que dava para ele ajudar, ele ajudava, sabe? Da área Então, sangue ele me bom, né? ajudou muito. Então, o Dal, o Paulo Tatu. Cara, daí, através do. Quando eu visitei o estúdio do Paulo Tatu, eu conheci o Andrezinho. O Moraes? Cara, o André Moraes, cara, porra, Carioca? então. Ah, Quando ele chegou em Curitiba, a primeira semana que ele estava aqui, cara, eu conheci ele. E junto com o André, cara, tinha uma guria também que tatuava, que era de Curitiba. Cara, essa mina era muito fera para desenhar, cara. Ela criava de tudo e ela, na época, ela mal começou a tatuar, ela tatuava muito bem. E, tipo, sumiu, desapareceu, que sabe? louco. Seria legal saber o Então, nome dela. cara, não lembro, cara, mas, Perguntar pro cara, André. ela era, cara, para você ter uma ideia, na época ela já fazia escultura em isopor para festa de criança, cara. Ela conseguia fazer, reproduzir animais em isopor, em bloco de isopor. Era uma guria formada em belas artes, então ela desenhava muito, sabe, essa guria na época. E acabou sumindo, nunca mais tive contato com ela, nem nada, né? Então, e assim, cara, eu achava legal, assim, admirava que nem Costa, cara, quando eu olhava as tatuagens assim, já cicatrizada nas pessoas, assim, as linhas, cor, cara, o jeito que era feito o desenho, tudo, sabe? E, cara, era tudo uma magia da época, sabe? Cara, como decalcar o desenho, cara. Então, cara, a primeira vez que eu tive acesso a um Speed Stick, o Speed Stick veio do Paraguai, que eu encomendei com uma vizinha minha que foi passear lá. Falei, você traz isso aqui pra mim? Ela trago. E, cara, aquilo era, Esses sabe? E dias. um outro cara também, e um cara que eu admirei muito também no começo, assim, que eu gostava, assim, da tatuagem cara, gosto até hoje, é um cara, o Poioca, cara. O Poioca, assim, eu era moleque, já conheci, com 16 anos de idade, já tive a Amiguinho! felicidade, assim, o prazer de conhecer o Poioca, assim, sabe? Foi a Cara, é doido. então, eu conheço ele faz muito tempo, cara. É uma pessoa, cara, que eu gosto muito, sim, cara. E também era aquela humildade com a maquininha de motor, cara, motorzinho e desenho, cara. A gente, de vez em quando a gente se encontra, a gente toca nesses assuntos. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha, acho que uns 17 anos de idade, o Poioca me tatuou meu braço na garagem hoje em dia, da garagem da casa da minha mãe, cara. E nós era molecão, cara, aquela época, e, cara, assim, uns 10 amigos meus vendo eu tatuando com o Poioca. O Poioca tinha o cabelão até pra baixo do ombro, gigante, sabe? Nós chamava, nem chamava de Poioca, nós chamava ele de Polaco, pra você ter uma ideia. Não era nem Poioca, era Polaco, né? Então, Os meninos levantaram a questão do lapiscópio aí. Eu tenho o lápis cópia. umas Porra! curiosidades do lapiscópio que é assim, mano. Quantas vezes você tava bem louco, distraído, a galera fazia tatu bêbada e esquecia de inverter, né, cara? Porque fazia no vegetal, quando via tava as escritas pro lado errado. Tem muita gente com tatuagem com escrita pro lado errado por causa do lápis-cópia. Porque Não, o acho que lápis cópia. hoje em dia, a última tatu que eu fiz na convenção, imagina, eu fiz uma impressão térmica, tipo, saiu da impressora meu decalque, fiz tudo num tablet. Cara, é surreal esse Ah, começo, né? sim. Do lápis cópia com vegetal para esse tablet com essa impressora. É, o, você falou aí do Poioca, né? Poioca tinha um núcleo, né? Tinha uma galerinha aí na tatuagem. Depois de um tempo ali, começou a juntar uma galera, né? Tipo, eu lembro que tinha ali o parafuso, que começou no piercing também. Tipo, Sim. tinha toda essa galera que era uma galera bem de uma época só, né? Criou-se uma geração. Última convenção lá em Pinhais, na convenção de Pinhais, eu tive. Essa da Incorpore também tive o prazer de cumprimentar ele, trocar uma ideia com o André Moraes. É,
Lá em Pinhais ele participou, ganhou do freehand, a categoria freehand ele que ganhou. Porque, Aham. cara, ele é sem dúvida um dos desenhistas e artistas de tatu que eu mais me referenciou, porque o cara era insano. A qualidade dos desenhos dele, o que ele sabia fazer de desenho, nossa, vai ter muito moleque aí que vai ter que estudar a vida inteira e não vai chegar perto do que ele fazia. É impressionante como desenha o homem. Aplicação de cores, né? Nossa, ele fazia umas coisas com cor que você falava, não, isso não é verdade. Você nem... Pra época, você olhava uns degradê, Ah, uns sombreado, rosto. Ele fazia rosto. Isso lá no começo. assim, nós conversava muito, via muito aqueles efeitos daquele New School californiano, né? Que Uhum. era feito ali pelo... que até o Gaiatico você fazia, Aaron Ken, Marcos Pacheco. Então vinha aqueles desenhos com aqueles efeitos de metal, sabe? Com azul claro, azul escuro, marrom. Cara, aquilo é e o Boldline, né? Para época, assim, cara, na década de 90 aquilo ali foi, assim, muito legal, sabe? Então, aqueles coração sagrado, com chama. Então, cara, foi uma época muito mágica da Tem tatuagem, sabe? Foi tem os uma clássicos, parte, né? foi bem legal. Aquela etapa, assim, foi muito, muito show, assim. Descobrir aquilo, sabe? Descobrir aquilo ali e você conseguir fazer, sabe? Igual os gringos faziam, assim. Bem legal, cara. E o Andrezinho, assim, cara, a gente estudou muito isso aí naquela época, sabe? Que era um negócio que era a sensação do momento nos Estados Unidos e a gente conseguia ter acesso por revista, desse jeito, assim, né? Nesse O, o, formato. o André, ele é, se eu não me engano, talvez eu esteja falando bobagem, mas chegou em mim essa informação uma época que ele era muito amigo do Mário Vitor, né? Do Mário Sim, Vitor. Mário. Ele era Sim, muito amigo do Mário Vitor. Se eu não me engano, eles eram mesmo bairro, nasceram na mesma rua, uma coisa assim. sim. E começaram a aprender a desenhar um com o outro, assim, e os dois desenham demais mesmo. O Andrezinho é um cara que é referência para muita gente. Eu lembro que na minha região que eu morei minha vida toda no Santa Cândida, né? E ele ali no bairro Alto, então, tipo, na minha região ali, todo mundo falava em tatuagem, era o André Moraes. Tipo, todo mundo tinha tatuagem dele, todo mundo tinha ele como referência, todo mundo Uhum. aprendeu muito com ele. Você ia fazer uma tatuagem com ele para aprender, tipo, vamos lá ver o André Moraes tatuar. O bicho era uma referência mesmo. Dida, Bem legal. quero, quero falar com você agora sobre a nova geração, como que nós estamos agora, assim. É, eu sei que agora você está aí, que você falou aí que você tá trampando com o Rodrigo, né? O Aham, Gordinho tava aí agora há pouco aí. Não é nenhuma nova geração, o Rodrigo acho que tem a mesma idade que eu da Tatu aí já tem uma caminhadona sim. também, né? Mas e essa galera nova, como é que você tem visto? Se você tem visto, se você acompanha aí a aplicação técnica dessa moçada nova aí, como é que você tá vendo aí o jeito que esse povo tá tatuando, se você vê muita diferença aí na evolução dessa molecada. Tipo esse Felipe aí, esse rapazinho aí que tá Ah, o voandinho. Felipe. Aham. É, cara, eu vejo assim cara, é muito rápido hoje em dia, assim, o acesso, assim, para quem quer correr, quem corre atrás, assim, hoje em dia, assim, cara, é um acesso diferente. Cara, é uma outra cultura, um outro formato, né? Então, assim, não tem por que a pessoa se bater tanto. A fórmula tá ali, né? Então, que nem tem o Felipe, que nem tem o Votorello. Então, cara, esse cara assim que tá fazendo assim, daqui a pouco os caras já tão lá, entendeu? Não leva muito tempo e é rápido, assim, sabe? E vejo assim, vários tatuadores, assim, até tatuador que estava mais velho, o cara dá com essa nova geração, até talvez a geração dessa rapaziada mais nova, assim, a influência de tudo que agora, o cara dá um salto, o próprio cara ter a facilidade dele querer mesmo, ele superar ele mesmo, entendeu? Dando um salto que nem com tudo isso aí que tem. Que nem você mesmo falando, hoje em dia, para você tirar um desenho numa impressora, cara, isso aí é perfeito, é aquilo ali, então não tem erro, não tem, vou bater a cabeça porque apagou aqui.
Não, cara, o cara vai sair uma tatuagem perfeita, entendeu? Com a tecnologia que tem hoje, máquina, agulha, cartucho, tinta. Cara, e ia correr atrás e sempre tá ali, né? Sempre tá informado. E tem os workshops também, cara, o pessoal dando as aulas, tudo, e Você, pegando Dida, todas as... tem feito workshop? Fez algum workshop ultimamente? Ou você nunca parou para fazer um workshop aí? Não, não, cara, assim, até agora eu não fiz, assim, porque, não, sei lá, cara, não me interessei em fazer, vou ser bem sincero. Assim, mas a gente sempre tá conversando, assim, no meio da tatuagem, assim, que nem eu tô conversando sempre com o Danilo, com o Rodrigo, até mesmo ali, quando eu tô no distrito ali, eu vejo o Votorella, cara, Pia, o que você tá fazendo, que você tá fazendo esse negócio que tá dando um resultado muito excelente na tatuagem, né, cara? O Não, manda eu tô muito fazendo mesmo. assim, estou fazendo assim, assim, essa... Então você vai pegando um pouco ali. Às vezes eu passo no estúdio de um conhecido e que nem trabalhei bastante do lado do Ikeda, né? Não é o meu forte oriental, mas você já vai vendo a aplicação, a pigmentação, como que o cara está Composição. usando, como que ele está usando a posição, a máquina. Então tem tudo isso, sabe? O jeito que o cara está pigmentando, que nem eu estava trabalhando com o Cris também, ali você está vendo ali o cara pigmentando, desenhando, criando a parada, como que ele está indo e vindo, né? Não é um estilo que eu faça, mas é a técnica que você vai pegando um pouco e observando. O negócio é se observar bem ali, cara, como que a pessoa está fazendo, a diluição, aplicação, luz, sombra. Cara, é só ter um pouco a cabeça aberta para esse sentido, assim, sabe? Que nem aquele dia você estava no distrito lá que nós estávamos, eu estava vendo você pigmentando, cara, o amarelo, a facilidade de pigmentar amarelo, vermelho, nos dias de hoje, com essa nova técnica, e aquilo fica uma textura, um veludo, né, Fica cara? Perfeito. perfeito, né? E você já sabe que o resultado da cicatrização, ali você olhando, quem manja já sabe que a cicatrização vai ser perfeita, né? Não tem erro, não tem margem de erro. Eu fiquei muito feliz quando você parou ali, ficou ali trocando uma ideia, a gente fica, porque eu acho que o grande